Graça e paz, é tão linda essa liberdade que nós temos diante de Deus. Coisa boa ver vocês aqui hoje. Nós estamos fazendo um estudo de um assunto específico, quase que uma obsessão da pregação do Novo Testamento em Cristo. Porque tudo que Deus estabeleceu para nós está num pacote chamado Cristo. E se nós estamos lá dentro desse pacote, nós temos tudo que está ali. Fora dali, já vimos que a sabedoria está em Cristo. A santificação está em Cristo. Vimos que a redenção está em Cristo. Vimos que a justiça está em Cristo. Não adianta procurar fora, vai sair tudo deturpado e não vai dar certo. Já vimos todos aqueles versículos que falam em Cristo, ou no Senhor, ou nele, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora estamos vendo na segunda. Não dá para fazermos todo o Novo Testamento em 3 dias, mas pelo menos em primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque agora nós vamos nos prender a partir desse versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu quero que vocês leiam isso e examinem no coração essa palavra do apóstolo, no versículo 17. Porque nós não estamos como muitos outros, como tantos outros, fazendo o quê? Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui nesse versículo 17, nós encontramos mais um lindo ensinamento dentro desse assunto, em Cristo. É um modo muito tenso, é um momento muito tenso em que Paulo está ensinando para a igreja para descrever aqueles que usam a palavra de Deus para tomar vantagem própria, como mercadores da palavra de Deus, adulterando, é isso mesmo, adulterando a mensagem para o seu próprio proveito. Ele está dizendo, meus irmãos, esta carta foi escrita no 1º século. No 1º século, nós estamos no século 21. Então você veja o que tem acontecido com a pregação da palavra. No 1º século já tinha gente adulterando a palavra, porque ele diz, porque nós não estamos como tantos outros
Quer dizer que Paulo, aqui como apóstolo de Jesus Cristo, ele está trazendo a mensagem certa da doutrina santa da palavra de Deus, mas já existiam aqueles que usavam a palavra de Deus para proveito próprio. Eu acho isso, sabe o que eu acho lindo? É que desde aquela época tem a intenção do mundo, da carne e de Satanás para adulterar a palavra. Mas a palavra continua. Ela está escrita. Ela está escrita para nós e sempre vai haver aqueles que não vão estar adulterando a palavra, mercadejando a palavra. Esse termo aqui, usado para mercadejar, é sempre usado em conexão às pessoas que naquela época eles adulteravam o vinho misturando com água. Eles pegavam o vinho puro, misturavam com água e saíam vendendo pelas ruas mais barato. Entendeu? Eram os mercadejos. Eram os que mercadejavam o vinho. Eu gosto muito quando Eugene Peterson traduz esse versículo na mensagem. Se você tem a Bíblia, a mensagem. Nós não pegamos a palavra de Deus dissolvendo para vendê-la mais barato pelas ruas. Quer dizer, por aí, vai vendendo. Paulo deixa claro que não era isso que ele estava fazendo com o evangelho. Ele diz: nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus. Uma coisa que as pessoas não podem, às vezes perdem a consciência. Nós lemos aqui agora de manhã, não é? Eles não discernem o corpo, eles não discernem o culto, eles não discernem o momento. Vamos ver uma coisa aqui que está acontecendo agora. Deus, desde o início de toda a eternidade, Ele criou seres que o adoram. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais. Este culto a Deus, ele existe toda a eternidade. O que acontece que esse Deus que está sendo adorado desde toda a eternidade, ele continua sendo adorado. Existe um culto nos céus. O que acontece? Quando o pastor aqui chega com o seu rebanho, ele se introduz, ele invade com o seu rebanho o culto na presença de Deus. O rebanho está diante de Deus para adorar. Cultuar é adorar. Lembra em inglês como é que chama culto? Worship service. É serviço de adoração. Serviço é atuação de servos. Trabalho é operação de operários. Mas servo presta o serviço à adoração. Então aqui nós estamos diante de Deus. Não existe um Deus lá adorado por querubins, serafins, anjos e arcanjos. E outro aqui para nós não é o mesmo. Nós invadimos, nós estamos presentes com toda a igreja que está cultuando neste momento, junto com todos os seres celestiais. Tudo que se passa aqui se passa diante de Deus. A oferta que você entregou, o hino que você cantou, a palavra que foi dita, a ceia é o mesmo corpo, mas a palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus diante de Deus. E nessa hora o Espírito toma isso e vai aplicando ao coração de cada um. É o Espírito, meus irmãos.
quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito toma autoridade sobre ela. O Espírito não toma autoridade quando o pregador fala abobrinha o que ele quer, mas quando a palavra de Deus é pregada. Então, quando nós pregamos, nós precisamos ter consciência de que aquela palavra que nós estamos pregando diante de Deus e vamos responder por ela. Cada filho de Deus saiu de casa hoje. Ninguém veio aqui porque é fácil. Você teve que levantar de um dia de trabalho, que cama boa, a semana toda de trabalho. Vocês se arrumaram, vocês vieram para cá. Que tal chegar aqui para ouvir a abobrinha? Não, vocês são filhos de Deus. E Jesus Cristo é muito claro: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Então o pregador tem que ter essa consciência. Ele tem que saber o que está acontecendo. Lembra de Jonas? Quando Jonas, a segunda vez vem a palavra de Deus para ele: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Deus disse: você vai falar o que eu te digo. Jonas pensou: se eu não faço, barriga de peixe, mar, ele foi. Chegou lá, aquele homem esquisito, chato. Porque Jonas não era uma coisa fácil, não. Só Deus para lidar com ele. Ele chega lá, o homem atravessa a cidade todinha assim. A roupa dele não devia ser das mais bonitas. De má vontade, mas ele tinha que dizer a palavra de Deus. Porque se ele fosse pregar a palavra dele, ele ia xingar todo mundo, aí ele dizer que não queria estar lá, mas que ele era obrigado. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Repetiu 7 palavras o dia todo. Mas como a palavra de Deus, o Espírito tomava aquela palavra e olha, no coração das pessoas. O rei desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu pano de saco, se assentou na cinza, deu ordem que todos se convertessem ao Deus de Jonas. Até os animais fizeram jejum. Palavra de Deus. O Espírito Santo vai. Lembra de Pedro na casa de Cornélio? Pedro falou, começou a anunciar Cristo lá no capítulo 10 de Atos, versículo 44, o Espírito Santo. Pedro falava quando o Espírito Santo começou a se derramar ali. Presta atenção a uma coisa. Quando a palavra é de Deus, nós falamos com sinceridade diante de Deus. Eu preciso dessa consciência quando eu estou pregando. Saber que o que eu estou dizendo diante de Deus. Lembra de Elias? Capítulo 17, 1 de Reis. Quando Deus manda Elias a falar com o rei Acabe, Elias chega diante do rei e diz assim: rei, Deus em cuja presença eu me encontro, te diz. Então ele tinha noção de que ele não estava falando só o rei Acabe e eu ouvir, mas ele estava consciente da presença de Deus. Então Paulo está dizendo isso aqui para os irmãos de Corinto: nós não pregamos a palavra de Deus, nós não pegamos a palavra de Deus e a dissolvemos para vendê-la mais barato pelas ruas. Nós falamos diante de Deus com sinceridade, com retidão,
como homens enviados de Deus. Ai de mim que chegue aqui sem a consciência de que eu tenho que trazer a palavra de Deus. Esse versículo é muito profundo, meus irmãos. É muito intenso, especialmente para aqueles que são chamados a pregar a palavra. Um pregador que usa o púlpito e apresenta a palavra de Deus, mas lá no coração está mais interessado no quanto o sermão dele vai render para o seu bolso, ou se a congregação gostou do seu estilo, da sua eloquência, se a sua proeza homilética impressionou, está desonrando o trabalho com a palavra. Hoje eu estou falando especificamente para vocês jovens que têm um chamado. Eu estou falando, quando eu estava escrevendo aqui, eu estava pensando nos jovens, porque os exemplos que vocês têm hoje é de que vocês têm que brilhar. O pregador tem que brilhar para chamar a atenção da palavra, não, para chamar a atenção para ele mesmo. Porque os exemplos que esses jovens têm hoje são péssimos. Vocês podem estar na igreja o tempo todo, vocês não vão para boate, vocês não vão para prostíbulo, vocês não vão pelas ruas, mas aqui vocês podem ter o ministério de vocês assassinado pelos exemplos que vocês veem dentro da igreja, pelos mais velhos que já estão adulterados no seu coração. E vocês vão aprender o tal do coach, para vocês saberem manejar as coisas aqui dentro da igreja. Já não precisa mais do Espírito Santo. Vocês vão aprender como pousar no púlpito. Já me ensinaram? Irmã, são 3 câmeras. Quando a senhora estiver falando, a senhora entra assim. Quando a senhora for olhar para o lado de cá, a senhora vira o corpo para a direita e olha para a esquerda. Quando a senhora for olhar para a esquerda, a senhora vira o corpo para lá. Irmã, isso chama atenção, mas a desculpa, sabe qual é? É que não fica monótono para o povo. Não fica monótono para o povo. Eu disse aqui, eu vou pregar a palavra de Deus atenta ao que vem no meu coração pelo Espírito, ou pensando, se eu viro para cá, você viu, muito obrigada, sai, sai, sai. Não quiserem me convidar para pregar, eu comecei pregando na rua. Ô gente, qual é o problema? De ir para a rua pregar. Eu vou. É o mesmo Deus. É a mesma palavra, eu só não quero chegar a esse ponto. Eu me preocupo com os exemplos que a nossa juventude tem, porque Deus tem os chamados para essa juventude, para essa meninada que está agora, mas os exemplos que eles têm são péssimos. O brilho, eu chamo que é um povo que sofre de uma doença chamada holofotite. A inflamação nos holofotes da alma dele. Eu estava falando isso hoje de manhã com o pastor. Pessoas que querem brilhar. As estrelas, cuidado com esse povo que brilha. O brilho deles ofusca tanto que o Espírito Santo já não está mais lá. Mas lógico que eles chamam a atenção. O grupo deles cresce. Ora, precisa Espírito Santo para algum grupo crescer, meus irmãos? Não precisa. O PT cresceu, MST cresceu, o islamismo cresceu, o banditismo cresce sem o Espírito Santo.
O que eu quero dizer é que esse crescimento é um inchaço doentio. Eu me preocupo com isso. Às vezes a pessoa ensaia tanto para o púlpito, ensaiam na frente do espelho. Você sabe que eu ando em todo canto, eu converso com tudo quanto é pregador, ouço tudo quanto é conselho. Irmã, tem que fazer diante do espelho. Agora eu vou pregar, ver meu negócio lá na frente do espelho para ver se eu me apresento bem para a igreja. Meu Deus, eu estou diante de Deus. Olha, esse tipo de pregador, ele ganha o dinheiro pelo que faz. Sim, ele é pago. Porém, não passa de um mercador da palavra de Deus. O púlpito é tão importante para a igreja que nós devemos protegê-lo. Quando vemos o que está acontecendo hoje, nos entristece ver que Jesus morreu na cruz e alguns estão vendendo a mensagem. Eu me lembro de um dia que eu estava no interior da Bahia, na zona do Sertão, na estrada do Feijão, indo para Irecê. Tem uma cidade pequena, mas linda, chamada João Dourado. Cidade tipicamente do sertão. E eu estava com a Kay e acordamos de manhã e só teria trabalho à tarde e à noite na igreja. Aí era uma sexta-feira, nós saímos para dar uma voltinha, porque perto da igreja tinha um cemitério. E sabe aquele cemitério de interior? Vocês já esqueceram como é, mas é tão bucólico. Tem plantas lá dentro, árvores que cresceram, não tem grama, é só terra, é só chão batido. E nós subimos assim, tinha uma igrejinha dentro do cemitério, com um campanário lá em cima, e tinha uma cruz. O que nos chamou a atenção é que a cruz era quase do tamanho da igreja. E a gente ficou olhando, e a Kay estava falando da vida dela na Inglaterra, lá em Northampton, e a gente estava naquela conversa, e nós observamos que lá, aos pés da cruz, ali na cruz, tinha um pássaro. Tinha um pássaro. E de vez em quando ele ia, porque perto tinha uma árvore, vinham uns bichinhos, ele ia lá, bicava o bichinho, trazia e comia. E ele voltava lá para a cruz. Daqui a pouco ele ficava, via outro, ele ia lá, bicava e voltava. Eu estava me lembrando desse pássaro. Eu não sei qual é o pássaro, que eu só conheço beija-flor, canário da terra e cardeal. O resto para mim é pássaro. Então, quando eu estava preparando essa palavra, aqui desse versículo 17, 2 Coríntios 2, eu estava me lembrando daquele passarinho. Tem gente que usa a cruz para ganhar. Eles usam a cruz para ganhar, para encher a barriga, para se alimentar, mas não da cruz. A cruz é o ponto de onde eles partem. Eles usam a palavra de Deus, eles viram e mexem para vender. Porque quem é que vai ter trabalho numa igreja se não citar um versículo daqui ou dali, não importa o que aconteça, mas não tem intimidade com Deus. Cuidado com isso. Principalmente você, jovem, que tem um chamado. Ganham dinheiro, sim, pelo trabalho que fazem, como os mercadores de vinho adulterado. O púlpito é uma palavra que só tem uma vez em toda a Bíblia. Neemias 8, versículo 4. De tão importante que é. Alguns pregadores usam a cruz para conseguir ganhar mais. Eles podem trazer lágrima nos olhos das pessoas. Eles emocionam as pessoas.
quando eles falam com eloquência sobre o homem que morreu na cruz do Calvário. Mas enquanto isso, eles incham de orgulho pelo efeito das suas palavras no coração da congregação. Esses pregadores mercadejam a palavra de Deus. Em contraste com isso é que Paulo de Tarso fala aqui no versículo 17. Em Cristo, nós falamos perante Deus com sinceridade. Se você está em Cristo, tudo que flui de você vem de Cristo. E Cristo e Deus são um só. Quando pregadores falam neles, são comerciantes. Quando o pregador fala o que é dele, ele é mercador da palavra. Mas quando ele fala em Cristo, ele é profeta. Se a pregação sai do pregador que está em Cristo, consciente de estar em Cristo, é profético. Mas se não é, ele está fora, ele é mercadejo. Ele está mercadejando. 2 Coríntios 17. Mas se alguém está lá em 5, mas nós ainda não chegamos lá. Está dizendo, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é? É nova criação. Essa expressão em Cristo nos diz que quando estamos unidos a Cristo pela fé nele, nós sentimos que somos uma nova criação. Um grande comentarista da Bíblia, ele diz que os 3 maiores milagres da Escritura, ele diz que são 3, mas eu tenho um quarto. Ele diz, é a criação física original. Segundo, é a introdução de Cristo na história. E o terceiro, o milagre do novo nascimento. Ainda assim, eu acrescento que é o milagre da libertação dos israelitas do Egito. A menção da criação, dada lá em Gênesis, nós precisamos pensar nela hoje. Eu esqueci de dizer, eu estou em 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não é? Lá no início do Gênesis, você vê o que tem. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Eu queria que você, agora de manhã, pudesse imaginar a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. Tudo estava desse jeito, até que a vida foi introduzida na morte. Né? Alguma coisa aconteceu a isso. E isso ali, você pensa, até que vem a palavra. Todo mundo. Não é? Pense bem nessa situação. Isso é uma imagem, meus irmãos, primeira do coração do homem. Deus está dizendo o que ele vai fazer. Você lembra? Olhe, lá em Apocalipse 13, está dizendo assim, que vão adorar a besta
todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, na fundação do mundo, Deus já sabia que o Cordeiro ia ser morto. Então, essa descrição de Gênesis já está apontando para o coração humano. Não é? Isso é uma imagem do nosso coração antes de entrarmos em contato com Cristo. Sem forma. O nosso coração não tinha uma forma. E era vazio. Não tinha senso. A vida não fazia senso. Era só interrogações. Ninguém tinha medo de tudo. Porque tudo podia acontecer. Para onde vai? O que acontecer? Era só preocupação. Não tinha objetivo. Não tinha direção. Era numa situação de caos que estava a nossa vida. E procura no espiritismo, e procura na macumba, e procura no não sei o quê. Se segura de todo jeito, porque aqui está vazio, não tem nada. Em busca de alguma coisa que me dê segurança. Não fazia sentido. Era treva. Você olhava para frente, só tinha treva, não sei o que vai ser do amanhã. Só que você continua não sabendo, mas você sabe que o amanhã está seguro. Porque está na mão de Deus, que é seu Pai, e você está nele. Entende? Olha, era só penumbra no seu coração. Sem esperança. Tropeçando sim, aqui e ali. Numa noite espiritual completa. E isso é que leva as pessoas a irem buscar macumbaria, respostas, cartas, búzios e todo tipo de espírito de adivinhação. E são enganados por causa das trevas espirituais. Nós sabemos que se Cristo não preencher esse vazio do coração, algo lá de fora, contrário a Deus, vai preencher. Quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis, nós descobrimos que um evento sobrenatural aconteceu enquanto o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da escuridão. Quando o Espírito de Deus se movia sobre esse vazio, desse universo sem sentido, o Espírito de Deus se movia ali, aconteceu um evento espetacular. Do caos nasceu o cosmos. Como foi isso? O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas e Deus disse: vem o verbo, haja luz. Começa o cosmos. Era só caos. O que foi que entrou ali que acabou com o caos? A palavra. É isso que acontece na nossa conversão. O verbo entra. O verbo entra. E aí o seu coração muda. Você é uma nova criação. Porque tudo vai mudar. Uma nova personalidade surge, emerge com o objetivo. Agora tem sentido, uma nova direção, uma certeza diferente, uma busca. Você sabe para onde está caminhando. O que era velho passou. O que era velho passou. Aleluia. Tudo se faz novo, porque o novo chegou. A natureza humana básica, a natureza pecadora básica, permanece. Nós ainda somos pecadores, mas o falso mundo do pecado e do mal, eles começam a ser varridos de nós.
Porque o nosso ego egoísta que deseja ser o Deus é limpo. E agora ele começa a obedecer. Lembra o que Jesus Cristo diz? Quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isso é Jesus que está dizendo. E ele mandou fazer discípulos. Ide por todas as nações, fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. É só isso que tem que ser ensinado. Qual o resultado disso? Qual a consequência? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, agora tudo se faz novo. Tudo começa, não é? Ele diz, mas você quer ser meu discípulo? Então você negue-se a si mesmo. Quer? Diga não para você. Diga não para os seus desejos. Diga não para as suas tendências. Diga não para as suas inclinações. Diga não para a sua violência. Diga não para o seu direito. A gente fala tanto de direito. Mas esquece que se tem direito é porque tem deveres. Tem deveres. Eu me lembro que uma vez eu estava subindo o morro Dona Marta. E tem aqueles meninos, eu chamo todos eles meninos. Eles empunham armas, eles podem vender o que quiser. São meninos. Porque na minha idade, todo mundo aqui é menino. A gente começa... Quando vocês são jovens, vocês olham para mim e dizem assim, o que essa mulher ainda consegue andar, ainda consegue pregar, ainda consegue viajar? As pessoas dizem isso na minha cara. Ou então dizem assim, irmã, a senhora não quer descansar? Eu disse, de quê? Não, mas a senhora não quer descansar um pouquinho? Eu disse, que é isso que eu estou cansada, porque eu não disse. Mas a impressão que... Eu me lembro, quando eu era jovem, qualquer pessoa de 45 anos para mim era velha. Eu achava a mamãe velha. Então eu fico imaginando o que o povo pensa de mim. Eu vejo a Ângela correndo para pegar minha bolsa. Eu digo, minha filha, o que foi? Você está passando mal. Entendeu? Tire o seu ego do lugar. Ele diz, você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo. Diga não. Eu estava subindo o Morro Dona Marta. Assim, quando o Morro Dona Marta não tem rua. Quando começa a favela, tem assim um paredão. Aí só tem escadinhas assim, umas delas bem estreitas. Mas aqui, onde eu sempre botava o meu carro lá, tem um paredão. Eu cheguei lá, acho que era uma terça-feira, eu tinha voltado de viagem na segunda. Eu vi os meninos todos sentados nos degraus que tem aqui. E lá na frente tinha um pintado de cal, o paredão, e umas letras bem vermelhas. Ninguém é obrigado a isso. Escrito, artigo não sei o que dos direitos humanos. Mas direito estava desse tamanho a letra. Direitos humanos. Ninguém é obrigado. Eu não me lembro do verso. Bem, eu olhei, mas eu estudei teatro um pouco, viu? Na Escola de Teatro de Salvador. Aí a artista voltou. Naquela hora o espírito da artista voltou. Eu fiz aquilo. Na hora me veio no coração, eles estão todos olhando para mim. E eles querem que eu veja o negócio. Estacionei o carro devagar, fechei. Aí eu cheguei para trás assim. Eles estão todos aqui. Olhei para eles. Oi, tia, oi, tia. Eu disse, minha filha, mas que negócio bonito esse daí, hein? Que maravilha. Quem foi que fez essas letras com um desenho tão bonito? Foi diarreia aqui, porque cada um tem, não foi diarreia aqui. Aí eu disse, menino, que dom que você tem, que Deus lhe deu, diarreia.
Porque isso Deus deu para você no ventre da sua mãe. Quando Deus estava tecendo você no ventre da sua mãe, Ele lhe deu esse dom. Eu não tenho. Se eu for desenhar aquele chapéu, que tinha um guerrilheiro lá, sim, com aquele chapéu, eu disse, se eu for desenhar esse chapéu desse guerrilheiro, ninguém vai saber se é uma panela de pressão, se é um bujão de gás, porque eu não sei. Eu não tenho o menor dom nos meus traços. Que maravilha! Aí, menino, fico lá. Aproveitei para pregar o dom de Deus, mas tem que ser rápido. Porque quando a pessoa não está em Cristo, você vai falar de Jesus, tem que ser rápido, para que a atenção dele continue com você. Não pode demorar muito, não. Isso eu aprendi em Singapura. Aí, eu disse, mas aí, diarreia, quando é que você vai continuar? Continuar o quê? Eu disse, para fazer, meu filho. Ele disse, ok, tia, mas está pronto. Eu disse, tá não. Você não botou lá o artigo dos direitos humanos? Foi. Eu disse, agora você tem que botar ali o artigo dos deveres humanos. Ele tomou, e tem? Eu disse, tem, filho, todo. Aonde tem direitos, tem deveres. É. Os deveres é que lhe dão direitos. E os direitos criam em você os deveres. E quanto maiores os direitos, os deveres são intensos. Expliquei um pouquinho para eles sobre direitos e deveres, não gostaram. Ninguém gosta. Eles são pessoas. Quando Jesus Cristo diz, você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não pense nos seus direitos. Pense nos seus deveres. Porque agora você foi chamada para uma nova situação. Agora você tem direito a tudo que é de Deus. A tudo na eternidade. A tudo que Jesus fez. Até tem os direitos de Jesus. Todos. Mas isso lhe dá os deveres de Jesus. De ser obediente até a morte na cruz. Agora os seus deveres são outros. Deixe os seus direitos, porque agora você tem outros que lhe trazem deveres. Primeiro dever, tome sua cruz. Os direitos que você tem em Cristo lhe dão dever da cruz. Quem é que vai carregar uma cruz? Acha que carregar a cruz é brincadeira? Quem que carrega a cruz se não for para ser crucificado nela? As pessoas têm pregado o evangelho de água com açúcar. O evangelho da graça barata. Eles não falam isso que está escrito porque eles estão mercadejando. A pregação, um dia eu estava pregando, um rapaz aqui na minha frente diz assim, é só borracha. Eu fiquei conhecida como uma pregadora que é só borracha. Lá na Ministério Internacional Filadélfia, em Caxias, ali em Santa Cruz da Serra, a irmã chegou, irmã, é só borracha. Mas gostam de mim. Eu digo, gente, me ensina como pregar diferente. É porque eu enxergo, não é isso que está escrito. Pastor, não é isso que está escrito aqui. Não é, não é. O que é que eu vou falar? Eu não vou agora, depois de velha, comprometer a minha vida para pregar o que é bonito. De mim vocês não vão ouvir. E eu espero que nunca ouçam essa mentira aqui desse púlpito. Não é? Olha, nós estamos em Cristo. É tão sobrenatural quanto o que aconteceu na criação, no original. Teve o momento da grande explosão. Teve o momento em que o nosso coração, que estava no caos, se tornou criativo.
ação. Porque enquanto estava no caos a terra, nada foi criado na terra. Ela era sem forma, ela era vazia. Quando vem a palavra, Deus começa a criar. Haja luz, haja separação, produza a terra. Agora você pode produzir. Agora a sua vida pode ser produtiva, porque faz sentido. Agora dá sentido. Deus não cria nada na terra enquanto era o caos. Deus não produz nada para o reino na sua vida enquanto você está fora de Cristo. Não há. Não há. Nós vemos isso muito claro. Olha, não pode ser essa situação de ser uma nova criatura, não pode ser pesada por fatores psicológicos. Isso pode acontecer, meus irmãos, com qualquer pessoa. Porque toda pessoa que nasce aqui neste mundo, o coração é um caos. Pode acontecer com você, se você permitir. Você pode entrar num novo mundo, um mundo de paz, um mundo de alegria, simplesmente abrindo o seu coração ao Espírito Santo e convidando Jesus para entrar na sua vida, para estar no centro da sua vida. É assim que você vai ser essa nova criatura. Você vai ver o novo tomar o lugar do velho. Quando eu digo que eu não gosto de velho, é por causa disso. O velho não tem vida. Não é, eu não gosto de velho, eu gosto de criança, eu gosto de jovem, eu gosto de movimento, eu gosto de vida. Não tem aquelas pessoas que estão assim, como vai, dona fulana? Eu vou indo. Todo ano está indo, mas nunca vai. Então eu não gosto desse negócio assim. Eu não gosto. Eu gosto de vida, eu gosto de espírito de vida, né? A tradução literal das palavras gregas é assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Se alguém está em Cristo. Em Cristo. Isso significa que se nós somos cristãos, jamais usaremos padrões mundanos de julgamento. No versículo aqui, 16, está escrito: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Está vendo? Imediatamente antes, ele diz aqui: do ponto de vista do mundo, às vezes, nós olhamos as pessoas passando para ele, pensando para ele, projetando para ele os nossos problemas. Eu acho que fulano está pensando isso de mim. Eu acho que fulano fez assim, assim, assim. Eu não acredito no que fulano fez. Eu acredito no que eu penso que ele pensa. Isso sai. Isso acaba. Nós não vamos mais olhar as pessoas, se nós estamos em Cristo, identificando a sua raça, identificando a sua condição financeira ou o seu grau de instrução. Paulo acrescenta: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Porque nós achávamos que conhecíamos, mas agora nós entramos no padrão dele, não é? Quando nós pensamos nisso, nosso
Eu, que antes dizia assim, o que eu posso obter, agora ele diz, o que eu posso dar, de que forma eu posso contribuir. Nós olhamos para o problema pensando, como eu posso entrar nessa resolução? Porque, afinal de contas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece para fazer. Não é? Devo pensar, será que eu sou realmente uma nova criação? No versículo 19, aqui do capítulo 5, está escrito, a saber, eu vou ler desde o versículo 18, tá bom? Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O pastor já leu isso hoje. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Puxa vida. Criados em Cristo Jesus. Agora nós vemos que antes, no versículo 10, a Bíblia diz, porque importa que todos nos compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, e assim ele vai dito. Agora ele está falando do ministério da reconciliação. Eu acho que eu estou indo longe demais. Ministério da reconciliação. Nós olhamos aqui, vemos que assim como na velha criação, tudo foi mudado. Tudo começou por causa da palavra. Estava lá, a terra sem forma e vazia. Deus chega lá e diz assim, haja luz, pá! O que foi que entrou ali, que mudou tudo? O verbo haver, a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é que assim como na antiga criação, tudo foi mudado pela palavra que é Cristo, o verbo. O verbo de Deus, a palavra de Deus, a comunicação de Deus é Cristo. Por isso que João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. E quando a luz resplandece nas trevas, nos caos, as trevas não subsistem. Assim também agora vai acontecer conosco. Jesus é o único que estabelece essa mudança nos nossos corações, meus irmãos. Deus nada faz se não fizer através de Cristo, porque esse é o nosso Deus. É um só Deus, é uma trindade. Esse versículo 19 aqui mostram Deus e Cristo em uma só proposta de redenção. É tão bom aprender essa lição aqui, de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si. Você vê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele estendeu Cristo. Venha. Ele estendeu a destra de misericórdia, dando o seu Filho. E nós vemos que Deus não estava
fora de Cristo, no trabalho da redenção. Nossa salvação é a íntima expressão do coração da Trindade. Deus pensou, Jesus Cristo fez, o Espírito Santo selou e escreveu. É a Trindade. Embora o diabo tenha lutado contra, louvado seja Deus, que Deus já fez tudo, está pronto. Quem é que pode? Com Deus. Isso é uma segurança. Não pode. Logo que o homem cometeu o primeiro pecado, Deus começou a sofrer, porque essa é a verdadeira natureza de Deus, a natureza do amor, tomar a dor dos seus amados para si mesmo. E Deus conhece o âmago da dor, do sofrimento que veio para a humanidade através do pecado. Meus irmãos, nós, de tão mortos que ficamos pelo pecado, porque nascemos no pecado. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nunca soubemos o que é e como é difícil e doloroso ser pecador. Nós nunca gememos porque somos pecadores, porque nós nunca sentimos. Já nascemos pecadores. Você vê um porco enfiando o focinho, a boca e tudo na lama, você diz, mas que bicho nojento. Mas ele não sabe, porque ele já nasceu com aquela natureza. Assim nós nunca podemos gritar. Você vê que lá na cruz, quando Jesus, que nunca pecou, ele nunca esteve separado do Pai. Quando ele toma todo o pecado da humanidade sobre si, ele se torna uma pústula de pecado. Naquela hora, você lembra que ele lá no início, quando ele desceu do jantar da Páscoa, ele desceu cantando o grande Halel com seus discípulos, e ele foi para o jardim do Getsemane. Ali começou a grande agonia. E 3 vezes ele fez a mesma oração ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita, porém, a minha vontade, mas sim a tua, porque estás nos céus. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo que o consolava, mas Deus disse não para ele. Muitas questões sobre que cálice era esse. Uns dizem que era o cálice do sofrimento na cruz, mas não era. Porque lembra quando Pedro tentou dissuadir Jesus da cruz, ele disse, arreda Satanás. E quando ele ia subindo para Jerusalém com seus discípulos, ele foi enfático, claro, reto. Ele diz, é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Ele sabia. O objetivo de Jesus, o escopo, a missão dele era a cruz, e ele veio e ele queria. Então, não era esse o cálice que ele queria, que ele não queria beber. Outros dizem que era a humilhação moral e emocional da cruz. Porque todos nós sabemos que todo crucificado e todo apedrejado, eles iam sem roupa. E eu vou dizer uma coisa para você. Por mais perverso que seja um homem, estou falando de homem, normal, ele não quer ser exposto sem roupa. Você vai acontecer isso mais na vida de mulheres, mas homem não. O homem não expõe o corpo assim. Homem. Estou falando de homem. Agora, pensa há 2000 anos atrás. Um homem, um mestre, levantado, exposto sem roupa, diante das mulheres que o seguiam, da mãe, das irmãs, dos irmãos, dos amigos e dos inimigos, exposto. Se vocês verem um lugar onde provavelmente era o Gólgota, que é o Calvário,
o monte onde ele foi fica assim exposto para a rua, levantado, já naquela época do Império Romano, ali. Além do mais, Jesus jantou a Páscoa, ele comeu cordeiro, ele comeu os pães asmos, ele comeu as ervas amargas, ele bebeu das 4 taças. Ele é homem. Dali ele foi preso. E preso foi levado para Pilatos, de Pilatos para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. Da casa de Anás ele foi para a casa de Caifás, sumo sacerdote, voltou para Pilatos. De Pilatos ele foi para Herodes, voltou para Pilatos, para ser crucificado de manhã. Aos chutes, aos tramulhões, aos pontapés. Você acha que algum brutamonte daquele disse assim: ei, Nazareno, você não precisa ir no banheiro? Lógico que ele precisava. Mas tudo tinha que ser feito em público, para que ficasse provado que ele não era filho de Deus. Passou por isso tudo. Então, alguns, por causa disso, acham que o cálice que ele não queria beber era esse, mas não era. Vamos ver que cálice é esse. Lembra que lá no início, quando a Bíblia diz assim, que Deus diz: haja luz, e houve luz. Em seguida, ele diz: haja separação entre luz e trevas. Deus ordenou separação. Está ordenado. A palavra de Deus é eterna. Nunca vai haver comunhão. Paulo diz isso, que comunhão pode haver entre luz e trevas. Não tem. Agora, se nós passarmos lá para a cruz, você vai ver que Jesus, todo o tempo que ele esteve na cruz, ele esteve diante do Pai. A primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O tempo todo diante do Pai. Ele falou 7 vezes quando estava na cruz. Isso é chamado os 7 gritos da cruz, ou as 7 palavras da cruz. Mas, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz. Mas pecado é treva. Jesus Cristo está diante do Pai. Chega a hora que voluntariamente ele tem que beber todo o cálice da morte, do pecado, da maldição. Quando ele bebe todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, ele se transforma numa pústula de pecado. Ele é treva, mas o Pai é luz. Deus disse: haja separação entre luz e trevas. E quando Jesus Cristo, agora que é treva pura, ele não vê mais o Pai, aí vem a grande agonia. A grande agonia não foram os pregos que trouxeram. A grande dor foi a separação. Ele gritou o que você e eu nunca pudemos gritar. Ninguém jamais sentiu essa dor, para gritar essa dor. Porque a partir de Adão, todos nasceram separados. Então isso nunca causou para nós a dor da separação, mas para Jesus. Nós estávamos tão mortos nos nossos pecados e delitos, que nem essa dor podíamos sentir. Ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Você já gritou isso? Não grita, porque não dói. Ele gritou essa dor.
que de tão mortos que estávamos, nunca podemos gritar. E quando ele deu esse grito, ele disse: tudo está consumado. Tudo está pago. Está pronto, a redenção está feita. Não há mais nada para mim no meu trabalho redentor. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está vendo? Último grito de fé. Ele não via mais o Pai. Como nós também, que não vemos, gritamos. E aí, ele morreu. Foi isso aí. Foi isso aí. O pecado trouxe todo esse mal para nós. Mas nós sabemos que Deus tinha uma cruz invisível no seu coração desde a fundação do mundo. Nós vimos lá em Apocalipse 13. Na Suíça tem uma igreja que é chamada Igreja do Cordeiro. É interessante porque este nome foi adotado, diz a história da igreja, por causa de um estranho acidente que ocorreu quando a igreja estava sendo edificada. Era que um dos trabalhadores estava trabalhando já assim, num paredão da igreja, e ia passando um pastor com seu rebanho. O pedreiro, esse trabalhador, escorregou e caiu pela encosta da igreja. E ele caiu em cima de um cordeiro. E esse cordeiro morreu. Mas o pedreiro ficou vivo porque a queda foi amenizada. Que em vez dele cair na pedra, ele caiu em cima do animal. Isso trouxe o nome para a igreja, Igreja do Cordeiro. Porque por causa daquele cordeiro, o homem continuou vivo. Isso tem muito a ver, eu acho, com o que aconteceu conosco. Quando o homem caiu no Éden, Deus preparou um cordeiro para quebrar, para anular o efeito da queda. Não é? A cruz levantada fora de Jerusalém em certo momento da história revela a cruz interna do coração de Deus. O sofrimento de Jesus é o sofrimento de Deus. Há um pintor que desenhou, eu vi essa pintura na Itália, em Florença, que desenhou os pregos assim, encravados nas mãos de Jesus. Atrás tem um coração, os pregos varam e entram nesse coração, e o nome do quadro é o coração de Deus, não é? Na cruz, nós vemos Deus e nós vemos a nós mesmos. Deus como o amor que sofre, e nós como os causadores do sofrimento. Pela cruz, nós vemos que o pecado é intolerável. Nós não podemos tolerar esse mau cheiro. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, aqueles que estão em Cristo, ele não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas imediatamente se arrepende. Porque ele não pode continuar nesse pecado. Quando nós vemos aqui, no versículo 19, a segunda parte do versículo, nós vemos: e nos confiou a palavra da reconciliação. Será que existe alguma diferença entre mensagem de reconciliação e ministério de reconciliação? Sim. A mensagem nós proclamamos verbalmente, mas o ministério nós vivemos.
É uma mensagem vívida. É uma mensagem que as pessoas vão ver na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso estilo. Na mensagem, nós falamos, mas no ministério nós fazemos. Nós fazemos. O que Jesus fez, nós vamos fazer. Tomamos o sofrimento dos homens para nós. A palavra se faz carne em nós, porque nós estamos em Cristo. Temos que estar preparados para sermos curadores de feridas. Veja, Deus toma corações derramados que se expressam para emendar o mundo, não é? A esperança do mundo está nas mãos daqueles que invadem as dores dos outros e as trazem a Deus por meio da oração. Não apenas isso, mas suprindo o que é necessário. Eu me lembro de uma vez que ia ser a Páscoa, e eu me lembrei das crianças do Vale do Jequitinhonha. Eu gosto de criança. E eu liguei para o pastor Tinoco, disse: pastor, quando é que o senhor vai de novo para lá? Pastor Tinoco tem um ministério lindo ali no Vale do Jequitinhonha, onde as pessoas vivem abaixo da linha da miséria. De uma hora para outra, minha cabeça foi lá atrás. Quando eu era criança, eu tinha loucura por biscoito de maisena e leite com Nescau. Mas o biscoito era contado. E eu queria comer mais, e não podia. Ele disse: eu vou tal dia. Eu disse: pastor, eu quero encher a van de leite, Nescau, biscoito de maisena. Ele pensou, como essa mulher deve ser doida. Mas eu senti o desejo daquelas crianças. Aí a Ângela disse: vou entrar com você. Enchemos uma van. No final, já tinha comprado. Ele disse: irmão, pode levar um pouco de linguiça, um pouco de arroz, um pouco de macarrão. É que eu lembrei que criança não come só isso. Mas eu senti, a criança gosta dessas coisas. Eu disse: criança pobre e criança rica gostam de abraço, gostam de beijo, gostam de ouvir que elas são lindas, gostam de chocolate, gostam de biscoito, não é? Criança gosta. Então, agora eu não posso mais dar chocolate para minhas crianças na Páscoa. Isso é provisão dela. Ela dá o chocolate da Páscoa e os panetones. Eu disse para ela: acabou por aqui, o resto é com o ministério. Mas ela também é do ministério. Nós precisamos sentir, meus irmãos. Quando nós vemos a necessidade, será que nós não podemos nem orar, nem levar aquela necessidade diante de Deus? Se você não pode ali fazer, leve a necessidade na mão de Deus. Porque Deus supre as necessidades. Nós, em Cristo, somos os reparadores de brechas. Isso só é possível se nós estivermos em Cristo. Aqui, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora também vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pense bem, filtrados nele. Você está dentro de Cristo, pecador. Quando Deus olha para você, o que ele vê? Cristo. Cristo.
Vocês lembram? Veio isso no meu coração. O que Deus instituiu, quando o homem pecava, no Antigo Testamento, ele tinha consciência. Aí ele ia lá, comprava um cordeiro, e lá vem ele com o cordeiro. Todo mundo via. Ei, aquele pecou, o que será que ele fez? Ele trazia, ele vinha confessando para todo mundo. Quando trazia o cordeiro, ele vinha dizendo publicamente: eu pequei, eu reconheço que eu mereço a morte. Então eu vou levar um cordeiro para morrer no meu lugar. Chegava lá no ato e entregava para os sacerdotes. Os sacerdotes examinavam o cordeiro para ver se o cordeiro preenchia os requisitos de Deus. Se o cordeiro não tinha defeito. Uma vez que não tinha defeito, eles botavam o cordeiro, amarravam nos 4 cantos do altar de holocausto, porque em cada canto tinha um chifre. Era uma mesa de madeira de acácia forrada com bronze, porque bronze significa julgamento. Aí o pecador botava a mão sobre o cordeiro, se fazendo um com o cordeiro, e os sacerdotes sacrificavam. O pecador saía dali. Estou livre do pecado. Alguém morreu no meu lugar. Quem merecia a morte era eu, mas já passei para ele. O cordeiro levou. O que Deus está dizendo para nós com isso é que o pecador chega diante dele, levando o seu cordeiro Jesus. Ele não vai examinar o pecador como os sacerdotes não examinaram o homem. Eles examinaram o cordeiro. Também Deus não vai examinar, porque examinar a gente mesmo. Ele vai examinar o cordeiro que levamos. E o cordeiro que levamos é o cordeiro puro, santo, sem mácula. É a provisão de Deus. Quando nós estamos em Cristo, significa que de Cristo nos revestimos. Estamos lá dentro dele. Deus olha para o cordeiro e não para o pecador. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor Deus, nosso Pai, é tão bom estar aqui, Senhor, conscientes da Tua presença, consciente que nós estamos reunidos com toda a Tua igreja que Te cultua nesse momento, com todos os seres celestiais que Te adoram agora. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu para nós essa oportunidade. Que o Seu nome seja louvado e glorificado. Que a Sua palavra penetre e fique firmada nos nossos corações. E que através da Sua palavra, o Espírito faça esse trabalho de transfiguração das nossas vidas. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento e fortalecimento da Tua igreja aqui na terra. Isso que nós pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.